El mantenimiento autónomo consiste en desarrollar en los operadores el sentido de pertenencia de sus equipos, habilidad de inspeccionar y para detectar problemas en su fase temprana hasta realizar pequeñas reparaciones y ajustes. Esta necesidade se deve a los seguintes fatores. Primeiro, por la introdução de equipos automatizados, cada operador tende a conviver com um maior número de equipos, de forma que o reconhecimento de falhas pode ser demasiado tarde. Por los equipos desgastados e la possível quantidade de polvo e la suciedade em el processo, a incidência de problemas e reclamos de qualidade tende a crescer. A produção em pequenas quantidades com grande variedade aumenta as perdas devido aos câmbios de linha. Outro fator é que, apesar de los avanços tecnológicos de atividades de controle à distância, a automatização e a robotização, os problemas de perdas por derrames, obstruções de linhas e acessórios seguem existindo. A sensibilidade e a habilidade de los operadores para evitar que isso ocorra ou detectar o problema em sua fase temprana são fundamentais para combater a los possíveis problemas futuros. Outra observação, os problemas de segurança, o impacto no meio ambiente e as perdas financeiras incessantes provocadas por falhas aumenta a necessidade de uma atenção permanente sobre o equipo, a qual indiscutivelmente pode ser realizada unicamente por el próprio operador. Os objetivos do mantenimento autônomo são, por lo tanto, primeiro, capacitar os operadores para detectar as falhas. Segundo, capacitar operadores para entender os objetivos, funções e a estrutura de los equipos e que possam operá-los corretamente, assim como eliminar falhas. Terceiro, capacitar operadores para manter seus equipos em las melhores condições, por exemplo, uso do equipo em seu limite de capacidade. E por último, disciplinar a los operadores em seguir os procedimentos operacionais. Eu vou mostrar para você quais são normalmente as atividades dos equipos de mantenimento e da produção com a implantação do mantenimento autônomos. Vamos começar por la produção. Primeiro, operar corretamente o equipo, criando um sistema de prevenção de erros. Depois, fazer ajustes corretos em el equipo para prevenir defeitos. Depois, realizar atividade de limpeza, lubricação e ajustes, para tal vai ser qualificado por equipe de mantenimento. Verificar sintomas de falhas desde o início e acionar a equipe de mantenimento o mais pronto possível. Outra função, manter o registro de intervenções hechas em el equipo para apoiar o mantenimento com informação, buscando atividades preventivas. Outra atividade é fazer inspeção diária, utilizando o listado de verificação no checklists e também os 5 sentidos. Fazer inspeções periódicas, realizar pequenas reparações depois de haver sido treinado para tal, informar ao mantenimento prontamente e com precisão sobre as falhas e problemas ocorridos e realizar auditorias periodicamente. Bem, depois de apresentar as atividades da produção, você pode estar me perguntando: Haroldo, e o que a equipe de mantenimento fará depois da implantação do pilar de mantenimento autônomo? E na verdade, además do apoio para o pilar, a equipe de mantenimento faz o que deveria estar fazendo ou perfeccionar o que já faz. Por exemplo, vamos ver as atividades da equipe de mantenimento. Primeiro, verificar periodicamente a equipe. Realizar provas e ensaios periódicos, verificando tendências de desgaste de los equipos. Também realizar serviços corretivos e preventivos. Outra atividade da equipe de mantenimento, depois de implementação do mantenimento autônomo, investigar e desenvolver novas tecnologias de mantenimento, preparar manuais de procedimentos de mantenimento, implementar um sistema eletrônico ou software para manter os registros de mantenimento, fechas de intervenção e resultados, desenvolver e usar técnicas de análise de falhas, implementar medidas para prevenir a recorrência de falhas graves, apoiar a engenharia em los projetos e em la mejora de los equipos atuais e especificação de los novos, controlar refacções, dispositivos, ferramentas e dados técnicos,
Actuar prontamente para eliminar deterioração, defeitos invisíveis e deficiências nas condições básicas do equipo. E também as atividades de suporte para o mantenimento autônomo, como, por exemplo, elaborar leções de ponto único ou ponto a ponto, providenciar a estrutura para capacitar os operadores a diagnosticar equipos e a fazer pequenas reparações, preparar checklist e capacitar os operadores a utilizá-los, apoiar tecnicamente os operadores em las atividades de melhora, por exemplo, eliminação de las fontes de suciedade e lugares de difícil acesso para limpar, inspecionar e lubricar, e também organizar atividades de rotina com os operadores, reuniões, solicitudes e priorização de serviços. Mire quantas atividades para os profissionais de produção e mantenimento, objetivando a faixa zero da equipe. Agora quede tranquilo, porque há toda uma estratégia para que isto seja posto em marcha. Vamos a ver. A estratégia que eu recomendo para a implantação do mantenimento autônomo é selecionar equipos, célula ou linha de produção, ou planta piloto e lá posterior replicação. Eu sugiro os seguintes critérios para a seleção do piloto. O equipo cuello de botella e ou com grande potencial de redução de perdas, arrancar por onde se perde mais dinheiro. Segundo critério, equipo que tenha outros similares na fábrica, porque é mais fácil dar o exemplo e acelerar a multiplicação das ganâncias de las melhoras implantadas em el piloto. Terceiro critério, equipo com perdas quantificáveis de modo individualizado, porque isto dará um sentido concreto e objetivo do desafio do trabalho. Outro critério que você pode usar para selecionar o piloto de mantenimento autônomo é o equipo onde tenha a possibilidade de implementar melhoras dentro de aproximadamente 3 meses. Se os resultados tardar a ocorrer no início, as pessoas se desmotivarão. Outro critério que você pode usar para desempate é o equipo onde os operadores tenham espírito de equipo propício, hagam um liderazgo evidente, conhecimento e motivação para o TPM, porque o equipo solamente será piloto se as pessoas estão comprometidas. E você também pode usar como critério de desempate para o piloto área ou equipe com nível mais adelantado em 5S. E nesse caso, já há uma condição física e condutual favorável. A seleção de mais de um equipo como piloto tem a ventaja de estabelecer uma competência sana entre os grupos, además de acelerar o efeito multiplicador. Pero, traz como desventaja que os eventuais erros em la condução do processo também serão multiplicados. O objetivo do piloto também é aprender como conduzir o trabalho de los outros. Además do fato de que a secretaria ou coordenador de TPM e ou eventual consultoria contratada terá sua atenção mais dispersa. Também haverá, nesse caso, uma limitação da equipe de mantenimento para atender a ambos hasta que se concluya a etapa 4 do mantenimento autônomo. As auditorias de certificação de las etapas do mantenimento autônomo têm como objetivo verificar se as atividades de cada etapa estão sendo devidamente executadas, se são autossustentáveis e se estão sendo alcançados os resultados previstos. Em los equipos pilotos do mantenimento autônomo, estas auditorias são feitas por el responsável del pilar ou por profissionais que sejam capacitados para este fim. Eu não recomendo que essas auditorias sejam feitas por supervisor de produção ou por equipe de mantenimento que esteja diretamente vinculada aos resultados destes pilotos para manter a isenção de interesse. À medida que o mantenimento autônomo seja replicado para outros equipos, neste caso pode ser capacitada outras pessoas, mantendo evidentemente a isenção de interesse. Pode ser feitas, por exemplo, auditorias cruzadas, ou seja, supervisores, operadores e mantenedores de outras áreas podem fazer as auditorias nesses outros equipos. Em matéria de apoio que acompanha esta capacitação, eu dispongo um exemplo de critérios de avaliação para cada etapa. O nível de puntaje normalmente utilizado por as empresas para a certificação de cada etapa é normalmente de 85% a 90%.
É importante que o equipo solamente avance para a etapa seguinte depois de certificada a etapa anterior. Há, evidentemente, uma ansiedade da empresa, principalmente nas áreas de produção, em incluir ao máximo de equipos em mantenimento autônomo. Pero minha recomendação é que solamente sejam introduzidos outros equipos quando os atuais estiverem certificados em mínimo na etapa 4 do mantenimento autônomo. Isso serve quando o equipo de mantenimento é do mesmo para atender a los equipos candidatos. Recordando que o principal fator que limita a replicação do mantenimento autônomo é justamente a estrutura de mantenimento, tanto por la limitação do equipo, como também por la gestão de los custos com pessoas e repostos. Não olvidar que o equipo de mantenimento continua sendo solicitada para atender às demandas normais do dia a dia.